Olá pessoal, bem-vindos ao nosso workshop IT na prática de verdade. Eu costumo chamar de IT na prática de verdade porque eu tenho visto no mercado muita gente falar sobre governança e mostrar pouca coisa, de como implementar de verdade o IT. Então o que eu proponho aqui é realmente fazer um trabalho para mostrar para os gestores de como a governança ela pode sim realmente ajudar a gerir melhor a sua TI. Tá joia? Nós vamos estar abordando aqui, olha, então o primeiro item aqui, ó, entender o porquê da categorização de chamados. Aí em seguida eu vou fazer um desafio para o gestor, coordenador de TI, para ele participar com a gente desse desafio. Aí vou explicar sobre requisição de serviço, incidentes, problemas. No item 6, eu vou estar falando um pouquinho de como categorizar a dúvida, reclamação e projeto. E finalmente, no item 7, vou dar algumas dicas aqui de como dimensionar corretamente a equipe de TI. Lembrando que o IT ele tem 5 livros e que o livro de operação de serviço é que vai tratar então de incidentes, problemas e requisição de serviço. Então vamos lá. Por que é importante eu fazer a categorização correta de chamados? Porque é o seguinte, se eu não tenho a categorização correta de chamados, eu não tenho como gerir a minha TI. Eu não tenho como fazer um plano proativo para melhorar o meu ambiente. E se eu também não faço uma categorização correta desses chamados, então eu não consigo melhorar a minha TI porque eu não sei o que precisa ser melhorado. Tá joia? Então, a melhoria contínua ela é um dos pilares da tecnologia da informação. Tá joia? Ou, eu diria, até de qualquer área. Mas como a gente está focando aqui no treinamento em ITIL, o ITIL vai dizer que a melhoria contínua é uma das coisas mais importantes que eu tenho. Porque se eu não melhorar os meus processos, eu provavelmente, em curto tempo, eu vou estar com esses processos obsoletos e aí a TI vai estar impactando diretamente o meu negócio. Então, se eu categorizo corretamente os meus chamados e eu implemento uma melhoria contínua nesses chamados, eu consigo desenvolver um gerenciamento proativo. O que é o gerenciamento proativo? É eu evitar que o meu ambiente pare. É eu evitar que os meus usuários fiquem insatisfeitos, insatisfeitos devido a essa parada. Através então também da categorização, eu consigo medir como é que está o grau de maturidade da minha TI. Batendo o olho num relatório simples, eu consigo saber se a TI daquela empresa ela está funcionando bem ou não. Ok? Então eu quero propor esse desafio aqui para os gestores. Eu vou apresentar 3 cenários, sendo que esse aqui é o cenário 1, e pedir para que os gestores foquem somente no que está em vermelho aqui. Ou seja, imagine que você recebeu um relatório e esse relatório está dizendo que você tem essa quantidade de chamado. Ou seja, 8.000 requisições de serviço, 10.000 incidentes, 3 problemas e 997 dúvidas. Se você recebesse um relatório com essas informações aí, você diria que esse cenário 1 ele é bom para a tua empresa? Você diria que a tua TI está ok? Deixa eu te apresentar o cenário 2. Muda um pouquinho, porque agora são 15.000 requisições de serviço, 3.000 incidentes, 300 problemas e 700 dúvidas. Esse está melhor que o anterior ou não? E finalmente o cenário 3, que eu vou ter 2.000 requisições de serviço, 16.000 incidentes, 900 problemas e 100 dúvidas. Qual desses 3 cenários, senhor gestor, gestora, você acha que está melhor? Como esse vídeo aqui está no YouTube, você pode voltar a qualquer momento e analisar os 3 cenários, tá ok? No final eu vou passar para você qual é o melhor cenário e você vai compreender por que eu escolhi um ou outro cenário. Tá joia?
Mas para isso, eu preciso então definir o que é requisição de serviço segundo a ITIL. Bom, a requisição de serviço para a ITIL, ele vai dizer o seguinte, olha, que é uma requisição formal de um usuário solicitando algum serviço da TI. Na verdade é o seguinte, a requisição de serviço, o gestor precisa entender o seguinte, que é um tipo de chamado que ele é excelente. Porque na requisição, toda vez que o usuário abre esse tipo de chamado, em regra vai ser um chamado novo que esse usuário está abrindo, pedindo para que seja feito alguma coisa para ele. Por exemplo, que ele instale uma impressora, que ele gere um relatório, que ele crie um login para um novo usuário. Então eu diria que a requisição de serviço é um tipo de chamado bom, que significa que é uma demanda que a empresa está tendo, que mostra que há um crescimento das solicitações de TI pelas áreas. Tá joia? Outra coisa, em regra é uma solicitação nova, né? A gente vai ver que há exceções. Por exemplo, às vezes o usuário pede para resetar uma senha porque ele esqueceu a senha. Então, isso não é uma solicitação nova. Então, vamos supor que ele esqueceu a semana passada. Então, se o usuário esqueceu a senha, como é que eu vou categorizar esse chamado? É uma requisição de serviço. Isso gera muita polêmica, porque tem gente que bate o pé junto e fala, não, é um incidente, que eu vou comentar mais à frente. Bom, em regra, quando você também tem uma requisição de serviço, você não precisa de uma RDM, que é a requisição de mudança. Como a gente já sabe de workshops anteriores, postados por mim, a requisição de mudança é aquele documento que eu preciso ter assinado pelas áreas, eu preciso ter a concordância das áreas envolvidas para poder fazer determinada manutenção no meu ambiente. Então, como a requisição de serviço, em regra, ela não apresenta um risco para a parada do meu ambiente, em regra, eu não vou precisar de RDM. Tá? Há casos que, obviamente, eu vou precisar. Então, quando você tem uma requisição de serviço, o risco para a mudança do ambiente é que seja baixo. E o incidente? Bom, o incidente ele já é completamente diferente da requisição de serviço. Então, vamos entender primeiro a definição de incidente segundo a ITIL, tá joia? Então, o ITIL vai dizer o seguinte, olha, incidente é qualquer evento, primeiro, que causa ou pode causar uma interrupção. Então, vamos parar por aqui. Então, um evento que causa uma interrupção. O link de comunicação da empresa caiu. Um servidor desligou. Se o link cai, se o servidor desligou e eu não tenho contingência, eu te pergunto, isso vai impactar os meus usuários? Eu estou supondo aqui que eu estou no ambiente de produção, também pode ser até homologação, tá? Mas se impactar os meus usuários, o que vai acontecer? Eu vou ter que abrir um chamado. E na hora que eu for categorizar esse chamado, eu tenho que categorizar ele como incidente. Mas por quê? Porque o White fala que se esse evento causa a interrupção, ele tem que ser categorizado como incidente. Mas não é só o que causa. O que pode causar também a interrupção é um incidente. Então, vou dar um exemplo. O administrador de rede ele recebe um alerta dizendo, olha, o espaço em disco está abaixo de 5% no servidor de arquivo. Eu te pergunto, nesse momento, está causando algum impacto para o meu usuário? Nenhum, porque eu tenho ainda 5% de gordura para queimar. Embora 5% no servidor de arquivo, se eu não tenho mais espaço para disponibilizar, isso pode causar um problema terrível, porque as pessoas vão tentar salvar arquivo na rede e não vai conseguir. Então não é apenas o que causa, mas o que pode causar também o quê? Uma interrupção. Tá joia? Vou dar um outro exemplo. Um disco, ele recebe um alerta amarelinho lá para mim, dizendo, olha, esse disco ele está com a RPM instável, não está legal a rotação desse disco. Provavelmente esse disco vai queimar. Então, isso é o quê? Isso é um incidente. Eu vou abrir um chamado como um incidente. Tá ok?
Outra coisa, então o incidente é o que causa ou pode causar a interrupção, ou a segunda parte, para eu entender o que é incidente, a redução da qualidade do meu serviço. Como assim, a redução da qualidade? Vou dar um exemplo. Todo dia o usuário vai lá, ele clica lá num botão para abrir uma aplicação qualquer e demora 3 segundos para abrir essa aplicação. Um belo dia ele chega e ele percebe que de 3 segundos está demorando 40 segundos. Pô, 40 segundos é muito? Olha, teoricamente não é muito, tá? Mas pode ter certeza que para o usuário isso aí vai ser uma eternidade. Ele vai reclamar, ele vai dizer, olha, a rede está lenta, a aplicação está lenta, tem alguma coisa errada. E pode ter certeza que ele vai ligar lá para o Helpdesk e vai abrir um chamado. Então essa redução da qualidade, ou seja, demorava 3 segundos para abrir, agora está demorando 40, demorando até 15 segundos, o usuário vai perceber. E se ele abrir um chamado, você tem que abrir isso como um incidente. Você não pode simplesmente ficar de uma maneira simplória dizendo, não, funcionou, está no ar, então não vou abrir chamado. Não, você precisa abrir chamado. Se realmente está tendo lentidão, o serviço que estava sendo oferecido não é o mesmo, está com lentidão, por algum motivo, você tem que abrir um chamado e vai categorizar ele como um incidente. Outra característica também do incidente, como você já deve ter percebido, é que o incidente ele sempre vai representar uma falha da área de TI. Então, novamente, eu vou dar o exemplo aqui de reset de senha. Se o usuário liga para você e fala, olha, você pode abrir um chamado para mim porque a minha senha está bloqueada? O que você precisa saber para categorizar esse chamado como requisição ou incidente? Você precisa saber se o usuário esqueceu a senha, porque às vezes ele pode ter esquecido a senha, voltou de férias, alguma coisa, e aí não é culpa da TI que esse usuário tenha esquecido a senha dele. Então você vai abrir chamado como requisição de serviço e não como incidente. Agora, por sua vez, pode ser também que esse usuário pegou um vírus, a gente sabe que tem um vírus que faz isso, ele inclusive bloqueia várias contas de uma vez. Então, se essa falha, esse bloqueio foi por causa da TI, não importa se o usuário estava ou não com o antivírus dele atualizado. Aí a gente vai cair numa outra praia, que a gente vai tratar de segurança da informação, mas o que eu quero dizer é, o usuário colocou a máquina na rede e a conta dele está bloqueada por causa de um vírus. Isso vai ser um incidente. Então você vai categorizar ele como um incidente. Tá joia? Então, outra coisa que você precisa lembrar, para ser incidente, precisa ser uma falha da área de TI. Outra coisa para saber se é incidente, você tem que perguntar se você sabe qual é a causa raiz disso. Então, o usuário, novamente, vou falar de conta de usuário bloqueada. O usuário ligou para você dizendo que a conta dele está bloqueada, não é vírus agora nesse exemplo, mas você não sabe o que está acontecendo. Tá joia? Então você vai ter que fazer o quê? Parar e pesquisar sobre esse erro. E aí, olha só, se você precisar parar e investigar, isto não é incidente. Porque no incidente, você já sabe exatamente o que está acontecendo. Tá joia? Outra coisa, tem gente que costuma dizer que incidente, quando ele é grave, ele costuma virar um problema. Não, incidente, ele nasce incidente e morre incidente. Bem, mas afinal, o que é problema? Vamos falar então o que é problema, depois eu volto a falar de incidente de novo. Bom, o problema é quando você tem a causa raiz desconhecida de um erro. Ou seja, o usuário ligou lá para o Helpdesk, para o analista N1, e o N1 não tem a mínima ideia do que está acontecendo, por que está dando aquele erro. O que ele vai fazer, o analista N1? Vai ligar para o N2. Se o N2 não sabe o que está acontecendo, também, provavelmente, aí você tem um problema. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, o problema é aquele famoso ferrou, para não dizer outra coisa.
Porque o ferrou significa que a TI, o técnico lá da área, ele não está sabendo, gente, o que está acontecendo, por que está acontecendo aquele erro e o que fazer, muitas vezes, para corrigir aquele erro. Ah, mas pode acontecer isso? Olha, acontece direto, gente, né? O técnico de TI, ele não é Deus. A gente sabe que a tecnologia é falha e muitas vezes demora um bom tempo para a gente descobrir o que está acontecendo. Então, voltando aqui, o problema, você não sabe qual é a causa raiz dele, ok? O White costuma dizer assim, olha, são incidentes sem causa raiz conhecida. Porque quando o usuário ele está com algum erro, o que ele faz? Ele liga para o helpdesk. O analista N1 ele vai abrir esse chamado. Se ele souber o que está acontecendo, é incidente. Se ele não sabe, ele vai abrir um problema para ser investigado. O gerenciamento de problema é muito importante nas empresas, mas infelizmente eu vejo que poucas empresas implementam essa gerência. Porque o gerenciamento de problema ele vai tratar preventivamente incidentes, problemas e erros para que eles diminuam no meio ambiente. Tá joia? Então a gerência de problema é uma das mais importantes que tem para a minha TI não parar, gente. Então parou determinada aplicação? Parou. Mas por que parou? Eu vou ter que pesquisar a causa raiz e descobrir o porquê que parou e procurar fazer alguma coisa para que não pare mais. Ou, se parar, eu tenho um plano B, eu poder mitigar essa parada no meu ambiente. Então, a gerência de problema, ela vai procurar minimizar a interrupção no serviço de TI. E a gente vai ver lá na frente que esse aí é um KPI, né, que é extremamente importante para os usuários. Outra coisa, a gerência de problema, ela vai procurar diminuir substancialmente a quantidade de chamados que você tem. Então o que acontece por aí que eu vejo, né? Muita empresa tem ferramenta cara para configurar chamados. Existe até uma ferramenta muito boa no mercado chamada Remedy. Ferramenta extremamente cara, extremamente eficiente. E eu já vi empresas com essa ferramenta que os analistas categorizam todos os chamados como incidentes. Pô, mas tem problema lá para categorizar, tem dúvida, dá para fazer N customizações, mas não, tudo para o cara é incidente. E ela possibilita também que o analista, através dessa ferramenta, ele possa fazer uma pesquisa nos chamados e perceber se determinados erros eles se repetem. Então, uma característica do problema é que é o seguinte, ele se repete constantemente. O que eu costumo dizer é o seguinte, né? O usuário ele tem um erro e aí o analista vai lá na máquina do usuário, ele dá uma solução para quebrar o galho, né? Eu costumo brincar, dizer que é o analista sabão, né? Porque o analista sabão, que o cara é liso, o cara vai lá, faz qualquer coisa na máquina do usuário para funcionar e aquele erro se repete novamente daqui a um dia, 3 dias. E se você puxar um relatório no final do mês e pesquisar, se você por acaso fizer isso, você vai ver que só para aquele usuário, naquele mês, aquele erro se repetiu 10 vezes. Para um usuário, você está tendo 10 chamados que estão atrelados, que se você pesquisar a causa raiz desses 10 chamados, que são originados pelo mesmo erro, o que vai acontecer? Você vai ter 10 chamados a menos. Perdão, 10 não, né? 9, porque gerou um chamado. Se você pegar essa quantidade de chamado, multiplicar pelos seus usuários, no final do mês você vai ter centenas de chamados sendo criados de maneira desnecessária. Isso vai fazer o quê? Vai fazer que você tenha uma equipe de TI grande para ficar tratando, né, de chamados, de erros que poderiam não estar sendo gerados nessa quantidade. Tá ok? Eu costumo dizer o seguinte também, eu já vi gerente, coordenador de helpdesk bater no peito e dizer, olha, eu atendo 30 mil chamados no mês. Pô, maravilha. Mas e desses 30 mil chamados, quais são incidentes, quais são requisição, quais são o problema? Ah, não, isso aí não interessa. Interessa que eu atendo 30 mil. Pô, mas será que com 30 mil, se eu tiver 15 analistas,
se eu fizer um trabalho de inteligência em cima desse chamado, será que eu não consigo reduzir a minha equipe de 15 analistas para 7 analistas? Muitas vezes eu consigo. Tá? Por quê? Porque na verdade a minha equipe de TI ela está trabalhando de maneira não proativa. Tudo bem? Então, gente, é muito importante, né, a gente definir como que a gente vai trabalhar com requisição de serviço, incidente e problema aqui, ó, no fluxo de atendimento. Então, geralmente, né, as empresas médias e grandes, elas vão ter os 3 níveis de atendimento recomendados pela ITIL, que é o nível 1, 2 e 3. O nível 1, o que ele faz, né? Ele vai detectar a chamada do usuário e vai abrir esse chamado. A recomendação do ITIL é que quando esse analista do N1 ele for abrir chamado, ele detectar se isso é uma requisição de serviço e a regra é que a requisição seja aberta pelo N1. Aí você fala, mas por que no N1? Porque eu vou te falar, em regra, a requisição de serviço é coisa fácil de você fazer e coisa rápida, tá ok? E também existe uma lógica. A tua equipe de N1 sempre, né, eu diria, não sempre não, mas 99% das vezes, ela vai ser muito maior do que N2 e N3. Até porque se eu costumo abrir chamado por telefone, eu tenho que ter um volume maior de pessoas no N1 do que no N2. E o N2 e o N3, eles são técnicos mais sêniores, né? Eles têm um conhecimento técnico maior. Então, voltando aqui, olha, no fluxo, o N1 ele vai abrir esse chamado, vai ver se é requisição. Se for, o N1 vai tratar esse chamado e categorizar ele como requisição. Se não for, o que vai acontecer? Esse técnico N1 ele vai fazer um suporte inicial e ver se ele consegue resolver, tá joia? E aqui fica uma dica importante, tá? O N2 e o N3 é importante que eles documentem os chamados e coloquem numa base, né, que eu costumo chamar de base de conhecimento, para que o técnico N1 possa consultar essa base para poder dar esse suporte para o usuário. Muitas vezes o N2 e o N3 eles resolvem um determinado chamado, não documentam, e aí o chamado volta de novo para o N1 e esse cara do N1 não vai resolver, vai mandar de novo para o N2. E o N2 fala, pô, mas isso aí eu já resolvi a semana passada. Pera, mas você resolveu, você documentou, explicou para o analista N1 como é que faz para resolver? Não, não fez isso. Então você vai ter que atender mesmo o N2. Tá joia? Bom, o N1 ele vai ver se ele consegue resolver. Se ele conseguir, ótimo. Né? Ele vai resolver esse chamado, vai atualizar e vai fechar esse chamado. Mas se ele não conseguir, ele vai fazer o quê? Vai mandar o chamado para o N2. Tá? Perceba que eu caí aqui no Service Desk N2. E, gente, a partir do N2, então, é que eu vou dizer que eu vou trabalhar com problema. N1 não trabalha com problema. Mas por que não trabalha? Simples. Problema é uma coisa que demora para ser resolvida em regra. E o técnico N1, ele não pode demorar para atender esse usuário porque o telefone vai tocar, se não estiver tocando. O técnico N1, o papel dele é tratar rápido esse chamado. Pô, mas quanto é rápido? Depende de cada empresa. Tá? A média de tempo que o N1 ele vai tratar um chamado aí no mercado, que eu vejo, é de 15 minutos. Passou de 15 minutos, o N1 não conseguiu resolver esse chamado, manda para o N2. Tá joia? E o N2, a partir então dele, ele vai poder dizer o seguinte, olha, isso é ou não um problema. Se o N2 bater o olho naquele chamado e já souber o que está acontecendo, o que ele deveria fazer? Ele deveria documentar esse chamado na base de conhecimento, explicar para o analista N1 como é que resolve, e da próxima vez que um outro usuário, ou até o mesmo usuário ligar, não vai ser mandado esse chamado mais para o N2, ele vai morrer no N1, tá joia? Por sua vez, se o N2 ele não souber o que está acontecendo, ele vai fazer o que, gente? Provavelmente, né, então, desculpa, foi resolvido, o N1 foi resolver o chamado, então a gente tem um incidente, ele vai restaurar isso aí para o meu usuário. Agora, se o N2 não souber resolver, ele vai abrir um chamado e esse chamado vai ser enviado para o meu N3. O N3 também ele vai bater o olho nesse chamado, que foi aberto pelo meu analista
N2 e vai ver, ajudar ele a pesquisar qual é a causa desse problema. Porque se o N2 não resolveu, né, aqui olha, ele não conseguiu resolver, ele com certeza ele vai estar consultando, né, simultaneamente o N3. E geralmente os dois, né, N2 e N3, vão trabalhar aí para resolver esse problema. Ah, mas pode ser que só o N3 resolva. É verdade, há casos que só o N3 vai resolver. Mas se o N3 ele tem que parar e investigar a causa raiz desse erro, já estamos diante de um problema. Então tem que lembrar o seguinte, o problema é quando a causa raiz é desconhecida. Tá joia? É o famoso ferrou. Bom, o N3 não soube resolver. Aí quem vai resolver? Né? Então se ele souber resolver, maravilha. Se ele não souber resolver, quem vai resolver? Jesus, né? Só Jesus, porque o N3, o White vai dizer que é o último nível de resolução de problema. Tá ok? Provavelmente, se o N3 não resolver aqui nesse caso, você vai ter um fornecedor que vai ter que resolver para você. Tá joia? Bom, em relação a dúvida, informação, reclamação, eu vou categorizar os chamados como? Quando é que vai ser dúvida? Dúvida é requisição de serviço? Dúvida é incidente? Informação é requisição? Reclamação é requisição? É muito comum o pessoal não saber como categorizar esses 3 itens aqui, tá? Mas eu vou dizer o seguinte, gente. Requisição de serviço é uma coisa, incidente é outra coisa, problema é outra coisa. Dúvida, você também tem que ter na tua ferramenta de chamado lá para você poder categorizar. Informação e reclamação também, mas elas não entram dentro de requisição ou de incidente. Tá? Então, para que vai servir a dúvida, a informação e a reclamação? Para você, na verdade, fazer um trabalho proativo. Então vou dar um exemplo aqui. Olha só, imagina que você puxou o relatório no final do mês, os seus usuários os teus técnicos, estão categorizando corretamente os seus chamados, e aí você está vendo que em relação a dúvidas a junho de 2013, você tem aqui esse gráfico. Perceba que Excel está apresentando 39% dos meus chamados e o Outlook 34%. Gente, vamos pensar o seguinte. Se eu der um treinamento para os meus usuários de Excel e de Outlook, você concorda que a quantidade minha de chamados vai diminuir consideravelmente? Vai, e isso é bom. Diminuir quantidade de chamados é excelente. Só não é excelente quando a empresa ganha por chamado aberto. E aqui eu vou entrar aqui numa polêmica, gente, que é o seguinte. Existem empresas que contratam o serviço de suporte e esse serviço é pago através de chamado aberto. Eu te pergunto, será que essa empresa que presta serviço para você, ela está empenhada em diminuir a quantidade de chamados ou não? Porque se ela diminuir a quantidade de chamados, está dizendo que ela vai receber menos. Parou para pensar nisso aí, senhor gestor, senhor gerente, senhor diretor de TI? Então, toma cuidado, né? Porque ter uma grande quantidade de chamados não é bom, não. Tá joia? Então, muitas vezes você tem que procurar trabalhar em cima dos teus chamados para diminuir essa quantidade. Então, olhando aqui nesse gráfico, o que se eu fosse gerente de TI ou coordenador, o que eu diria? Eu diria o seguinte, olha, tais usuários precisam ter treinamento de Excel e tais usuários precisam ter treinamento de Outlook. E aí a ideia é que eu vá diminuir a minha quantidade de chamados. E os meus analistas vão ter tempo para cuidar de outras coisas. Tá ok? Bom, em relação a projeto, é outro tema polêmico, né, que eu vejo aí na categorização de chamado. Porque o usuário, ele abre um chamado lá, dizendo o seguinte, olha, eu queria abrir um chamado para instalar um novo servidor. Joia? Joia. Aí o analista vai lá e fala, bom, isso aí é uma requisição de serviço. Gente, cuidado. Cuidado porque projeto não é incidente, não é problema e não é requisição. Tudo bem? Porque é o seguinte, o ITIL, a gente está tratando aqui de incidente, problema, requisição,
que está dentro da operação de serviço. O que o White vai dizer que é operação? Operação é aquele serviço 24/7, aquilo que não para nunca. Tá joia? Projeto já é outra coisa. O projeto, segundo o PMI aqui, ele vai dizer o seguinte, olha lá, é um conjunto de atividades temporárias. Tá joia? Então, o projeto é algo que tem início, meio e fim. A operação, ela é contínua. E a hora que o analista ele vai abrir um chamado para o usuário, se ele não consegue categorizar isso como projeto, o que eu tenho visto por aí? Esse chamado, que é um projeto, na verdade, ele vai ficar na fila 1 mês, 6 meses, 9 meses eu já vi chamado na fila. E aí quando o gestor de TI puxa lá o backlog, que é a fila de chamados, então a fila é gigante. E aí eu te pergunto, esses chamados são projeto ou não? Provavelmente são projetos. Gente, projeto. Então, em primeiro lugar, se você tiver que tratar um chamado e você perceber que é projeto, que é coisa demorada, então, às vezes você vai instalar servidor e tem uma série de coisas que você tem que fazer. Você tem que homologar, você tem que testar. Não vai categorizar isso como requisição de serviço. Isso aí é um projeto, tá ok? O cara quer que você instale uma nova aplicação de alguma coisa. É projeto, não é requisição. Tá? Então é muito comum o pessoal não categorizar corretamente isso aí. Tá joia? Bom, então como é que eu vou então dimensionar a minha equipe de TI para tratar desses chamados? Né? Então, se eu categorizar corretamente os meus chamados, como que eu faço para dimensionar quantos analistas eu vou precisar ter? Então, segue algumas dicas, gente. Então, em primeiro lugar, você vai olhar a quantidade total de chamados. Tudo bem? Só que isso aqui é o básico, gente. É o que eu falei. O pessoal, ele analisa só quantos chamados atendeu no mês. Sinceramente, não serve para quase nada. Tá ok? Porque a categorização correta dos chamados é que eu vou poder fazer um trabalho de inteligência nesses chamados. Outra coisa, tá? Você tem que estabelecer um tempo máximo para o teu N1. Porque dependendo da quantidade de chamados que você tem no dia, você precisa saber se você vai ter pessoa lá no helpdesk para poder atender o telefone. Senão, vai ficar esse telefone dando ocupado, ou então o usuário vai cair numa fila de espera e vai desligar a ligação. Esse KPI é chamado taxa de abandono. É uma coisa que a gente pode medir e tem que medir, né, obrigatoriamente, para saber como é que está a minha TI. Bom, uma outra dica que eu já inclusive comentei é para as equipes manterem a base de conhecimento atualizada. A base de conhecimento é aquilo que ocorre então de chamados da minha empresa. A regra é que o N2 e o N3 documente o máximo dos erros, né, nessa base de conhecimento para que o pessoal de N1 possa pesquisar essa base e que também, né, se eu tiver rotatividade de funcionários, essas pessoas novas que entrarem possam ter aonde pesquisar sobre esses erros. Procurar diminuir a recorrência de chamados. O que é isso que eu estou falando? Analisar problema, né, implantar a gerência de problema para eu diminuir consideravelmente a minha quantidade de erros, de incidentes gerados. Bom, outra coisa importante, né? Será que os seus processos que você tem aí implantados, eles não podem ser melhorados? Então, vou dar um exemplo para você. Um cliente que eu atuei há um tempo atrás, ele demorava para instalar uma máquina nova, em média 4 horas. 3 horas, assim, nos melhores tempos. E aí o que acontece, gente? 3 horas para gerar, hoje com a tecnologia que a gente tem, né? Estamos aqui em julho de 2014, falar que você vai demorar 3, 4 horas para instalar uma máquina Microsoft, isso é um absurdo. Bom, para simplificar, o que a gente fez, né? A gente tirou uma imagem dessa máquina, colocou essa imagem padronizada então num pendrive e de 4 horas esse tempo caiu para 8 minutos. Como é que é? 8 minutos para 4 horas? Exatamente, gente. E aí o que aconteceu? A gente pegou
vários pendrivers, pegou essas imagens, colocou nesses pendrivers, a gente saía ligando várias máquinas ao mesmo tempo e um analista que ficava para atender 3, 4 chamados por dia, olha quantos chamados a mais ele conseguiu atender simplesmente mudando os meus processos. Tá, então uma coisa que tem que pensar, né? Será que eu estou fazendo a coisa legal? Será que eu não preciso de ajuda para otimizar meus processos? Outra dica que eu dou, você quer diminuir a quantidade de chamado? Você precisa treinar seus usuários. Os usuários precisam saber trabalhar com as ferramentas. Tá ok? Então, dá treinamento, faz workshop para os usuários. Você quer ver uma coisa que é interessante que eu vejo nas empresas? Elas implantam sistemas ERP, né, ou sistemas qualquer, põe para funcionar, não dá nenhum treinamento para os usuários, e aí é óbvio que a quantidade de chamados no teu helpdesk vai explodir. Até esses usuários conhecerem a ferramenta, eles vão estar abrindo N chamados para você. Então você vai implantar qualquer coisa nova, né, ou mesmo, né, se não for implantar uma coisa nova, se estiver querendo melhorar a tua TI, treina seus usuários, né? Lá uma vez por mês, uma vez por trimestre, né? Essa ferramenta mesmo que eu estou utilizando é uma ferramenta que você consegue gravar e mostrar as coisas. Utiliza essa ferramenta então para gerar workshop e coloca na rede. Outra coisa, né? Procure implantar o que a gente chama de key users nas áreas. O que são os usuários-chave? São usuários que têm mais facilidade com TI, né? Geralmente toda área tem lá um usuário que ele é mais espertinho, então ele conhece mais um pouco de TI. Então o que você pode fazer? Invista nesse cara. Vai lá, dá um treinamento para ele, fala, olha, quando entrar alguma pessoa nova, né, você fala para ela que aqui na rede, olha, tem um videozinho que mostra como você faz isso, como é que você faz aquilo, tá ok? Para quê? Para evitar sobrecarregar a sua TI. Tá, é o que eu falei, a ideia é que a quantidade de chamados na TI, ela diminua, para você não ter uma equipe gigante. E esse key user, geralmente essa pessoa ela mesma se candidata a ser key user, né, geralmente é o que eu vejo nas empresas, ela vai poder apoiar melhor esse usuário e a área vai ficar menos dependente da área de TI. Tá joia? Bom, voltando então ao nosso cenário inicial, né, o melhor cenário, você tem dúvida que é o cenário 1? Bom, mas por quê? Porque nesse cenário, olha só quantos problemas eu tenho. Eu tenho apenas 3 problemas. Você vai voltar o vídeo depois e vai ver, né, no 2 e 3, que a quantidade de problemas ela é muito maior. Você vai olhar também e falar, pô, mas a quantidade de incidente aqui está alta, está 10 mil e requisição está 8. Perfeito. Não está os melhores mundos não esse relatório, né? Não está mostrando os melhores mundos. Porque a incidente está muito alto. O que eu faria aqui nesse caso? Eu saía analisando todos os meus chamados, né, um a um, para ver se realmente, primeiro, esses chamados estão categorizados de maneira correta. Segundo, se eu não tenho incidentes, que eu costumo brincar, dizer travestidos de problema. Como assim, Jones? É aquele problema que, na verdade, é aquele incidente que, na verdade, ele deu origem a vários outros incidentes. Na verdade, você tem um problema e desse problema, como você não tratou a causa raiz dele, ele se repetiu várias vezes. São os famosos erros recorrentes. Então, se eu trato a causa raiz desse problema, a quantidade de chamados que eu tiver no mês vai diminuir consideravelmente. Tudo bem? Então, na verdade, você tem que bater o olho aqui, a quantidade de problemas. Primeira coisa que eu vou olhar é problema. Tem 3? Teoricamente, a minha TI está boa, né? Eu costumo dizer que problema você tem que contar na mão, né? Na mão, que eu quero dizer, é uma mão, não são 2 mãos não, tá? Se você tiver muitos problemas na tua empresa, e eu já disse que o problema é o famoso ferrou, significa que a tua equipe está ferrada e a tua equipe também está ferrada para trabalhar. Tá joia, gente? Então, eu espero que tenha esclarecido para vocês, né, do ponto de vista prático, de como você faz para categorizar os seus chamados aí e mostrar aí algumas dicas de como dimensionar corretamente a equipe do teu helpdesk aí.
Se você quiser participar de workshop, né, eu costumo fazer workshop nas empresas gratuitos, né, me manda um e-mail e eu vou aí tá fazendo um workshop para você. Só quero comentar também que eu dou o treinamento de ITIL, né? Meu treinamento ele é bem focado no mundo prático de ITIL, então não fica sob, né, certos devaneios, né? Felizmente, o que eu vejo muito de governança é que o pessoal fala muito teoria e aí na hora que vai implantar, a pessoa não sabe por onde começar. Então, meu treinamento é totalmente focado em ambiente prático. Eu tenho inclusive uma ferramenta que eu te mostro como é que você categoriza, como é que você abre chamado, tá ok? E o meu índice de aprovação dos meus alunos é de 99% na prova. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado.